Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Micaela do Descomplicando Sites e nesse vídeo eu quero propor algumas metas para você cumprir nesse ano de 2021. Bom pessoal, o ano começou, né? E como de costume, início de ano é tempo de começar a traçar as metas para a gente alcançar no novo ano, né? E eu trouxe nesse vídeo algumas metas que vai fazer com que você comece a ganhar dinheiro com sites, se você ainda não estiver fazendo isso. E se você estiver ganhando dinheiro com sites, cumprindo essas metas, provavelmente você vai aumentar o seu faturamento, tá bom? Antes de ir para a tela do meu computador, eu já vou pedir para você deixar um like aqui para mim, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal, me seguindo nas minhas redes sociais para a gente poder interagir por lá e clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição para ir direto lá pro meu canal VIP do Telegram, tá bom? Então é isso, vamos para a tela do meu computador agora. Então vamos lá, pessoal. Eu fiz aqui um mapa mental aqui para poder facilitar as ideias aqui que eu vou passar para vocês, tá? Então eu coloquei aqui, ó, metas para desenvolvedores em 2021. Aí eu separei aqui por categorias, né? Desenvolvimento de site, marketing e finanças. Vou começar aqui com as metas para desenvolvimento de sites, que são melhorar o seu design. E aí, dentro de cada uma, eu também coloquei alguns abrangentes, por exemplo, melhorar o seu design. De que forma? Você precisa estudar sobre as combinações das cores. Eu vejo em muitos exemplos que vocês me mandam, que eu recebo, e outros sites que eu vejo por aí, que as pessoas pecam muito na combinação das cores. Quando você vai fazer um site, você tem que seguir a paleta de cores da logo do cliente. E quando as cores são muito abertas, por exemplo, você tem que tentar combinar com alguma outra cor que vá ficar melhor para aquela determinado widget, determinada seção que você está fazendo. Não precisa usar as cores da paleta se elas não ficarem com uma boa usabilidade para o usuário no final, sabe? E muitas outras coisas também. Por exemplo, aqui na Aurora, que eu ensinei, inclusive, se você não viu, ensinei a fazer essa loja completa aqui, com elemento WordPress, depois vai lá assistir. E aí eu ensino a fazer essa faixinha aqui, né, que tem escrito aproveite nossas promoções e ganhe 30% de desconto. Aí você clica aqui e abre esse pop-upzinho. E veja bem, eu estou usando um rosa aqui nessa faixa, que combina com o rosa da minha logo, que é o mesmo rosa que eu uso, né, em todas as outras coisas aqui. Eu procuro usar o rosa aqui na faixa, aqui, né, todas as outras coisas eu procuro colocar esse rosa, porque é um rosa que está aqui na minha identidade visual, né, e aí eu coloquei um amarelo aqui alaranjado, porque é uma cor que converte, combina com rosa, né, na verdade esse tom de amarelo, ele combina com quase tudo, e ficou bonito visualmente para essa identidade visual. Eu vejo muita gente replicando essa loja e, por exemplo, às vezes a identidade visual da pessoa é verde, ela tá fazendo tudo verde, aí vem aqui no meio e coloca a faixa rosa com o botão amarelo, que não tem nada a ver, sabe? Então você tem que aprender a fazer os elementos, compor os elementos do seu site de acordo com a sua identidade visual. Você pode estudar isso, procurar sobre teoria de cores no Google, você pode aprender sobre isso observando. Tudo que eu falo para vocês volta pro Free Pick, né? Mas é porque esse site é incrível, é um site cheio de artes, feito por designers aqui. E aí você consegue ver, sabe, uma combinação de vários tipos de cores. E para cada nicho que você for fazer, geralmente já tem um monte de arte pronta com combinações de cores que você pode observar. Por exemplo, vamos ver aqui, nutrição. Nutrição, geralmente as artes são voltadas para o verde, um verde mais claro, um verde mais escuro. E aí se você procurar por um banner relacionado a isso, você vai ver que tem, olha só, esse banner tem um fundo claro, mas aí ele tem uma fonte escura, em contraste com alguns pontos de cor aqui, que vem da logo, tá vendo? A logo aqui é uma fonte escura e um verdezinho. E tem uma forma de imagem aqui. Então, a partir disso, olha só,
Esse daqui também já é voltado para o amarelo. Aí tem uma faixa amarela, tem aqui um verde mais escuro. Então, quando você vem aqui no Freepik, você procura por diferentes tipos de artes, você consegue ver a combinação das cores que esses designers usaram. E aí, com base nisso, você pode ir aprendendo o que combina com o que fica bonito com o que, e montar a identidade lá do seu site, beleza? Então isso é muito importante. Buscar inspirações, eu já até falei aqui, buscar inspirações antes de iniciar o seu projeto é muito importante, porque aí você pode ter ideias, né, de sessões que funcionam para o mesmo projeto, de teoria das cores, por exemplo, da arquitetura da informação que funciona. Então aqui no Freepik, no Behance, no Pinterest, tem muita gente que posta sites e prints de sites que eles fizeram, ou de artes que eles fizeram nessas redes, e aí você consegue achar boas inspirações nelas, tá? Aprender o básico de Photoshop, também coloquei aqui como uma meta para vocês, se você ainda não sabe. Essas artes que eu tô mostrando aqui para vocês, ó, por exemplo, no Freepik, deixa eu colocar aqui nutrição banner, pra ver se eu acho já de cara. O Freepik é difícil mesmo de pesquisar, mas vamos lá, o que eu tava vendo aqui. Essa arte aqui, por exemplo, ela está em PSD, que é um arquivo editável pelo Photoshop, né? E aí, se você souber pelo menos o básico de Photoshop, que é excluir as coisas, mudar as coisas de cor, mudar as coisas de lugar, enfim, o básico mesmo que você precisa. Inclusive, eu já fiz até um vídeo aqui no canal ensinando o básico que você precisa sobre o Photoshop. Vou deixar aqui para você ir lá ver. Se você souber o básico, você consegue vir aqui e pegar essa arte que já tá pronta, já tá perfeita, substituir essa imagem dessa mulher que tá aqui por uma imagem que tenha a ver com o seu projeto, substituir esse título aqui por um que tem a ver com o seu projeto, ou então excluir para poder colocar o título lá no Elementor. Tem muitas artes aqui que já estão prontinhas para uso, só que vem com um monte de coisas escritas, né, porque faz parte aqui do projeto, então vem algumas frases, alguns textos, que no seu você não vai precisar, então você pode excluir, e aí para isso você precisa saber algumas coisas de Photoshop. Além disso, saber manipular imagens, saber manipular logo, sabe? Às vezes você está fazendo a identidade lá do site e você vai fazer um menu que ele é escuro. Então, caberia uma logo branca ali, né, nesse menu. E aí a logo do cliente está colorida. Se você souber Photoshop, você consegue ir lá, sobrepor a cor para branco e fazer uma logo igualzinha, só que branco, sabe? Então, é muito importante. Não precisa ter medo do Photoshop, é que nem o Elementor. No início, tudo que você vai aprender, na verdade, né? No início é difícil, porque são muitas coisas novas que você precisa decorar, mas depois que você pega a prática, fica fácil, tá? Aprender sobre usabilidade. Todas essas coisas que eu falei aqui entram na usabilidade. Eu aconselho que você dê uma estudada sobre isso, mas a usabilidade nada mais é do que permitir que aquilo que o usuário está acessando seja de fácil acesso, sabe? Porque tem muitas coisas que interferem hoje na conversão. E às vezes o fato do site não ter uma boa usabilidade, ser difícil de achar as coisas, ou ter uma cor que seja, as letras, né? Terem uma cor que seja difícil de ler, ou a arquitetura da informação não está bem distribuída, pode fazer com que a pessoa desista de procurar o que ela está querendo naquele site e parta para outro. Então, aprender sobre usabilidade é muito importante também. Beleza? Uma outra coisa que eu não coloquei aqui, mas eu já vou falar aqui para vocês também, que está dentro de usabilidade aqui também, que é padronizar fontes. Eu vejo muita gente usando uma fonte em uma coisa, aí várias outras fontes diferentes em outra, sabe? Então você tem que padronizar, tipo, no título aqui, títulos pequenos, você vai usar sempre uma fonte, um tipo de fonte. No texto, você vai usar sempre outro tipo de fonte, sabe? Então é ideal você padronizar as fontes que você usa no projeto para ficar com uma boa usabilidade também, tá? E para ficar mais bonito. Aprender sobre otimização. Eu deixei algumas metas aqui também, de coisas que você precisa aprender para poder aprender a deixar o seu site mais leve, mais rápido. Uma delas é aprender a otimizar imagens, tá? Eu já vou deixar de dica aqui para você o plugin Magify e também esse site aqui, o I Love Imagem, que ele é ótimo para você comprimir as imagens e também para você redimensionar as imagens para ficar num tamanho adequado lá para o que você estiver fazendo. Então, esse site é ótimo, tá?
porque as imagens são grandes vilões que contribuem para o carregamento do site. Se você passar o seu site no Gmetrics, por exemplo, ele vai te dar algumas orientações do que fazer para que o seu site fique mais rápido. Eu vou trazer um conteúdo desse para vocês aqui no canal, mas vou só passar por cima aqui. E você vai observar que quando você tem imagens muito pesadas, muito grandes, ele te orienta a diminuir. Às vezes você está usando uma imagem muito grande que está mostrando no site pequena, então o uso do CSS para deixar essa imagem pequena também contribui para o carregamento do site, então é muito importante você aprender a otimizar as imagens, tá? Usar plugin de cache, eu gosto do WP Rocket porque além do cache ele tem várias outras funções para otimização, mas existem outros plugins também, eu posso apresentar para vocês depois. Como eu falei, eu vou fazer um conteúdo, né, um vídeo de otimização que eu vou trazer para vocês depois também. E o cache, pessoal, ele é uma coisa que pode ajudar bastante no carregamento. Deixa eu entrar aqui para vocês verem. A Aurora Fashion, por exemplo, ó, eu estou aqui numa guia anônima e se eu acesso a Aurora aqui pela primeira vez, vamos ver o tempo que ela leva para carregar. 1001, 1002, 1003, 1004, mais ou menos de 3 a 4 segundos, né? Mas se a pessoa já tiver acessado o site uma vez, olha só o tempo que vai levar. 1001, 1002, de 1 a 2 segundos. Isso é por conta do plugin que eu coloquei para carregar em cache, que faz com que a pessoa, o navegador, né, salve uma cópia do seu site. E aí, quando ela for acessar de novo, entrega muito mais rápido para ela, tá? Então, aprender a usar plugins de cache é muito bom para ajudar no carregamento também. Aprender sobre mimificação de arquivos. Aprender sobre CDN. Para quem não sabe, o CDN funciona da seguinte forma. A empresa que disponibiliza ali o CDN tem servidores espalhados em todo o mundo. E aí, se você deixa o seu site lá no CDN, ele deixa uma cópia do seu site em todos esses servidores. E aí, quando um usuário vai acessar, por exemplo, aqui no Brasil, ele procura entregar para esse usuário a cópia do site que está mais próxima dele. E isso faz com que a entrega do site para ele seja bem mais rápida. Então, faz com que o site carregue mais rápido. Entendeu? Então, estude sobre CDN, vale a pena investir nisso também, para deixar os sites mais rápidos, mais leves, tá? Porque aprender sobre otimização é uma coisa que pode fazer você ter um diferencial aí na hora de vender o site, porque existem vários fatores de conversão, como vocês sabem. O fato do site ser rápido é uma delas. É um fator de SEO, porque o Google preza por sites mais rápidos também, e é um fator de conversão, porque se o site estiver muito lento, a pessoa não vai esperar. Claro que não depende só disso, né? Se o site for rápido, mas não for um site completo, não tiver uma boa copy, não tiver boas informações, se não for um site bem feito, não vai adiantar nada ele ser rápido. Então você tem que aprender sobre tudo, incluindo otimização. Aprender sobre SEO. Para quem não sabe, SEO é um conjunto de estratégias que a gente faz no site que ajuda ele a ser ranqueado, que ajuda ele a aparecer nas primeiras posições. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando como configurar o plugin Rank Match. Até deixei de meta aqui para você, se você não tiver visto. Vou deixar aqui para você ir lá conferir. É uma aula bem completa, eu ensinei a configurar o plugin, mostrei todas as funções que ele tem, ensinei a otimizar um post, ensinei várias coisas nesse vídeo, vai lá assistir depois. Mas além do Rank Match, existem várias coisas que você precisa aprender, que você precisa entender de fato como é que funciona, para que você possa fazer isso no seu site, para que você consiga fazer com que as pessoas te encontrem de uma forma mais fácil lá no Google quando elas estiverem pesquisando, e também para você oferecer esse serviço para o seu cliente ou poder orientar o seu cliente do que fazer no site dele, para que o site dele também apareça nas primeiras posições. Além disso, saber desse tipo de coisa vai fazer com que fique mais fácil a sua argumentação com o cliente, vai fazer com que você feche mais projetos, porque você vai saber explicar melhor os benefícios de um site, como é que ele tem que proceder para que as pessoas encontrem o site dele e, consequentemente, ele consiga vender mais. E você pode usar de argumentação com o seu cliente, que é o seguinte: com um bom SEO no site, fazendo com que o site dele apareça nas primeiras posições, ele não vai ficar refém só de campanhas pagas, por exemplo. Se você acessa qualquer coisa no Google, né? Se você pesquisa qualquer coisa no Google, você
consegue ver que nas primeiras posições, deixa eu mostrar, sempre vai ter as pessoas que estão anunciando. Tá vendo aqui? Anúncio. E essas pessoas que estão fazendo isso, elas pagam para estar aqui. E muitas vezes você vai procurar aqui, né? E aparecem as pessoas que estão anunciando, nem site elas têm. Então, às vezes, essas pessoas estão refém só de gastar dinheiro com o AdSense para gerar tráfego para o site delas, enquanto que um bom SEO já vai fazer isso por ela no passar do tempo, né? E eu deixei algumas metinhas aqui para você estudar. Estudar o plugin Rank Match, estudar fatores de ranqueamento, estudar sobre palavras-chave. Palavra-chave é o que a pessoa usa quando vai pesquisar, por exemplo, como fazer uma loja virtual. Isso é uma palavra-chave. E aí existe a palavra-chave foco, as palavras-chave sinônimos, que são coisas que você precisa dar uma estudada para conseguir montar um bom texto na hora de fazer um post, por exemplo. Ou na hora de configurar o SEO do site, por exemplo. Estudar sobre backlinks, que é uma outra estratégia de SEO também. Estudar o Google Analytics, que é por lá que você vai conseguir ver as métricas do site, ver o público-alvo, quanto tempo que o público passa em cada página e com isso bolar estratégias de marketing para gerar mais conversão. Estudar o Google Search Console, que é um software que mantém a saúde do seu site, te informa sobre a saúde do seu site e o que é que você pode fazer para melhorar, tá bom? E aqui eu coloquei um outro tópico que é usar o briefing. Eu já até fiz um vídeo aqui também no canal ensinando vocês a usar o briefing. Deixa o modelo de briefing lá no nosso Drive. E usar o briefing, pessoal, é extremamente importante. Coloque como meta para você usar um briefing em todos os sites que você for fechar daqui para frente. Por quê? Como eu já tinha explicado antes, não sei se você já viu, mas um briefing serve para que você reúna todas as informações do site, né? Todas as informações que o cliente vai querer no site, para que com isso você consiga montar o layout do site, porque no briefing você vai perguntar preferências, cores, saber qual que é a intenção do cliente com o site. Então, com base nisso, você pode montar ali a sua estratégia, montar o seu layout lá do site. Mas não é só isso. O briefing também serve para você fazer um orçamento final. Porque às vezes, quando você está fechando o site com o cliente, ele te fala que quer alguma coisa, mas ele espera uma outra coisa e talvez ele só não soube te explicar isso. E com as perguntas do briefing, ele vai poder detalhar um pouco mais sobre o que ele quer e talvez você entenda que o que ele quer não vai custar só aquele preço lá que você achava que ia, ou talvez vai ser até mais barato. Então, serve para que você dê um orçamento final, tá bom? Então, não comece nenhum site sem que o cliente tenha preenchido o briefing e mandado todos os dados para você, tá? Aprender uma nova habilidade. Coloquei isso aqui como meta também, pessoal, porque eu vejo muita gente que trabalha só com site institucional, que tem medo de fazer uma loja, por exemplo, ou um blog, ou uma página de venda, sabe? Trabalha só com um tipo de site, mas você aprendendo todas essas coisas, né? Você aprendendo uma habilidade nova, pode fazer com que o seu orçamento suba bastante, porque veja bem, uma loja virtual padrão como a Aurora custa no mínimo 3 mil reais. E quando você pega um projeto desses para fazer, no mês, o seu orçamento ele vai lá em cima, entendeu? O seu faturamento, quer dizer, vai lá para cima, porque esses 3 mil reais já vão compor ali uma boa parte da sua renda do mês. Enquanto que você precisaria de uns 2 sites ou 3 dos sites simples para você conseguir esse valor, não é mesmo? E o mercado ele é muito escasso de bons profissionais que fazem isso. Então você aprendendo, fazer o trabalho bem feito, vai te abrir muitas portas. Além disso, nós estamos na era do marketing, na era da internet. Muitas pessoas, muitas empresas estão vindo para a internet, vieram para a internet. Tem muitas pessoas vendendo cursos, vendendo produtos. E essas pessoas estão cada vez mais entendendo sobre o marketing, entendendo que elas precisam de landing pages, por exemplo, no caso de infoprodutores, no caso de afiliados, lojas, blogs.
entendeu? Então, você sabendo fazer isso, não só landing pages, mas toda a estrutura do marketing, por exemplo, como configurar um formulário para ele poder capturar um lead e enviar um e-mail de resposta, né? Que são coisas que dentro de um lançamento, por exemplo, as pessoas usam muito. Então, você aprendendo essas novas habilidades pode fazer com que sua receita aumente também, tá? O último aqui desse quesito de desenvolvimento de sites que eu deixei foi o criar ou melhorar o seu portfólio. Gente, eu vejo muita gente também tentando colocar a carroça na frente dos bois, sabe? Tentando começar a vender sem nem ter um portfólio primeiro. Você pode tentar fazer isso se você quiser, mas eu acho que vai ser muito mais fácil e muito mais assertivo se você dedicar um tempo criando o seu portfólio, mesmo que seja fictício. Olha, aqui no canal, por exemplo, já ensinei o site da Aurora, o site do Delivery, uma landing page, né, uma página de vendas. Já ensinei aquela loja de afiliados, já ensinei um site de barbearia. Então, você fazendo esses projetos, por exemplo, e alguns outros, ou só esses projetos, por exemplo, 2 projetos que você fizer, já daria para você começar. Então, você pode ir lá, montar o seu site, né? Porque, pessoal, pense uma coisa. Se site é tão bom assim, se um site pode contribuir tanto para a empresa do cliente, que nem a gente argumenta com ele na hora de vender o site, por que é que você não tem o seu, sabe? Você tem que ter o seu site. E aí, fazendo o seu site, você pode ir lá e colocar seu portfólio, né? Fica bem mais fácil de mandar para o cliente. Às vezes você está conversando com vários clientes, eles pedem o seu portfólio, você vai lá e manda o link do seu site e a pessoa já tem acesso lá a todo o seu portfólio, já facilita. Então, crie ou melhore o seu portfólio, tá? Vou deixar como meta aqui para você, também nesse ano de 2021. Acabamos aqui os tópicos de desenvolvimento de sites e agora vamos para o tópico de marketing aqui. Eu deixei algumas metas para vocês. Uma meta relacionada a redes sociais. Criar seu Instagram, postar seu portfólio, estudar sobre como ganhar seguidores no Instagram, como conseguir engajamento, estudar sobre o uso das hashtags, postar o seu portfólio em grupos de WordPress, Elementor, tráfego pago, marketing, Facebook. Lá no Facebook, por exemplo, tem muitos grupos. Eu mesmo participo de um monte lá. E eu vejo muito, e eu já falei isso aqui pra vocês, já falei lá nos stories, e vou repetir aqui, que uma ótima estratégia é você ir lá, fazer um site bem feitinho, e postar o print desse site, né? Postar esse site lá nos grupos, para as pessoas verem o seu trabalho, para as pessoas conhecerem, verem que você faz um bom trabalho. Se você for lá agora, você vai conseguir encontrar com certeza nesses grupos, pessoas que fazem isso, que vão lá e postam os prints dos sites que eles fizeram e observe os comentários. Sempre tem bastante comentário e um monte de gente falando que vai chamar a pessoa no inbox, que já chamou a pessoa no inbox para conversar, para oferecer um trabalho, elogiando, entendeu? Tem muito dono de agência nesses grupos. Então, é uma mina de ouro ali para você. Então, você tem que estar nesses lugares. Além de lá, você pode colocar no Pinterest também. No Instagram, por exemplo, né? Você tem que estar onde seu público está. E esse público empresário, né? Ele está em todas as redes sociais. Tem alguns que gostam mais do Face, tem alguns que gostam mais do Insta. Então, é importante que você esteja em todas as redes sociais. Voltando a falar sobre grupos. Eu até coloquei aqui, grupos de tráfego pago, marketing. Hoje em dia tem muita gente trabalhando com marketing de afiliado, né? Que precisa de landing pages, de lojas, né? Que estão trabalhando com isso. Então, você indo lá e postando seu portfólio, já vai te garantir alguns trabalhos também, eu tenho certeza, tá? Aprender sobre gatilhos mentais e técnicas de venda. Gente, isso aqui é importantíssimo você aprender e pesquisar mais sobre isso, porque isso vai te ajudar a vender mais, porque entendendo você vai poder usar esses gatilhos mentais na hora de argumentar com o cliente e você vai poder ensinar para o cliente esses gatilhos mentais também, para poder orientar a ele fazer um trabalho no site dele com gatilhos mentais, de forma que esses gatilhos mentais ajudem na conversão também. Por exemplo, o gatilho mental da prova social, você pode explicar para ele, tendo o gatilho mental da prova social, pode fazer com que as pessoas sintam mais vontade de comprar
o que ele está vendendo, porque existe um negócio que se chama efeito manada, que as pessoas tendem a ir onde outras pessoas estão. Então, se ele postar, por exemplo, depoimentos de pessoas que já compraram dele, ou projetos ou serviços entregues, isso tudo é prova social que pode fazer com que ele venha a converter mais, tá? Tem muitos gatilhos mentais que você pode estudar, que vai servir tanto para você, para sua argumentação, quanto para você orientar o seu cliente, ok? Agora vamos para o último tópico aqui que eu separei, que foi o tópico de finanças. Tá, pessoal? O primeiro aqui que eu deixei como meta para você, fazer uma reserva de emergência. Tem muita gente que está começando a fazer sites agora e que está trabalhando numa empresa e que está fazendo o site como freelancer, mas que pretende deixar esse trabalho e viver só de sites. E uma coisa que eu dou de conselho para vocês, que vai ser importantíssimo, é você fazer uma reserva de emergência. Não só nessa situação, mas para qualquer momento da sua vida isso é importante. Porque com uma reserva de emergência, né, para quem não sabe, uma reserva de emergência é você guardar um dinheiro suficiente que pague todas as suas contas durante um período de tempo. Por exemplo, se as suas despesas do mês somam R$1.000, você guarda uns R$6.000, por exemplo, que aí vai te deixar uma reserva de 6 meses. Né? Se alguma coisa acontecer, se você não conseguir encontrar clientes, se seu computador der problema, se alguma coisa acontecer, você tem esses 6 meses para recuperar, porque você tem essa reserva de emergência para te manter seguro por 6 meses. Ok? Então é importantíssimo. Quando eu fui sair do meu emprego CLT para ir trabalhar só com o desenvolvimento de sites como freelancer, eu tinha uma reserva de emergência. Depois eu nem precisei mexer nela, porque no primeiro mês eu já consegui ganhar dinheiro com sites. Pode ser que você nem precise mexer nela, porque se você se empenhar a estudar certinho, correr atrás dos clientes, com certeza no próximo mês você já vai conseguir ganhar dinheiro com sites. Mas é importante porque te deixa muito mais seguro, ok? Fazer uma reserva para equipamentos e ferramentas. Pessoal, investir em computador é uma coisa que vai facilitar demais o seu trabalho. Porque se você tem um computador muito lento, que fica te fazendo passar raiva, às vezes você não consegue nem abrir o Photoshop, que ele já trava e não dá mais para mexer, faz com que você perca muito tempo, né? Além de mexer com o seu emocional, te deixar irritado, e isso contribuir para atrapalhar o seu trabalho também. É muito ruim quando a gente fica irritado assim, vai trabalhar, né? Então, investir em equipamentos são coisas que vão te ajudar demais. Se você não tem dinheiro agora, tudo bem, você pode começar com um computador mais simples. Quando eu comecei, eu tinha um computador com 4 GB de RAM que eu comprei na OLX, um Samsung, e ele era bem ruinzinho, gente. Se eu abrisse o Photoshop, eu tinha que reiniciar. Eu tinha que escolher se eu fosse mexer no site ou se eu fosse mexer em alguma coisa no Photoshop, alguma coisa do tipo. Porque ele travava mesmo, eu tinha que reiniciar. Então ele me dava muita raiva, ele era lento, mas era o que eu tinha, era o que eu podia pagar. Então eu comecei com isso. Conforme eu fui ganhando dinheiro, eu troquei para um pouco melhor. Agora eu troco um bem melhor. Então as coisas vão evoluindo. E o fato de você deixar uma reserva para equipamentos vai te ajudar, porque você vai deixar aquele dinheiro já separado para isso. Você vai fazer esse compromisso e já deixar esse dinheiro separado para isso, tá? Eu coloquei aqui ferramentas também. Existem coisas que ajudam demais no desenvolvimento. Por exemplo, o Elementor Pro é uma dessas ferramentas, né? Porque com as funções Pro dele, você vai fazer sites muito mais rápido, muito mais profissionais, sem precisar instalar um monte de plugins grátis. É claro que, gente, uma coisa que eu sempre quis dizer, que tem muita gente que reclama, né, das funções do Elementor, que só dá pra fazer com Pro, com Pro, com Pro. Gente, dá pra fazer tudo de graça, sem precisar pagar, se você souber, você sabe? Você quer aprender? Você quer dedicar um tempo lá aprendendo a programar ou buscando um plugin gratuito? Se você não quiser, se você quiser as funções do Elementor Pro no Elementor Pro, não tem jeito, tem que pagar, porque a ferramenta é paga, tá? Mas enfim, além do Elementor, tem outra ferramenta também que eu aconselho você a investir, que é o WP Rocket, que é um plugin de otimização, que vai ajudar a deixar os sites mais rápidos. Então, pelo menos essas duas ferramentas eu aconselho que você contrate. Tem o FreePic também, que são essas artes aqui. Tem muitas artes que são pagas, por exemplo, essa daqui, tá vendo?
Você só consegue baixar se você tiver o acesso premium. Então, também aconselho, se você puder, assinar o FreePic, por exemplo, que vai te ajudar demais, tá bom? Coloquei como meta financeira aqui ganhar entre 4 e 7 mil reais desenvolvendo sites. E eu espero com todo o meu coração que dê tudo certo, que vocês consigam arranjar muitos clientes, fechar muitos projetos, fazer muitas parcerias. Se você não foi ver o meu vídeo de como vender, que eu ensinei algumas estratégias que eu usei, estratégias orgânicas, tá, pessoal? Que eu usei quando eu comecei a prospectar clientes, eu vou deixar aqui para você também, no card ou na descrição, para você ir lá ver. Uma dessas estratégias que eu mostrei lá foi fazer parceria com agências, tá? E aí, para isso, tudo isso aqui que eu deixei aqui em cima de desenvolvimento já precisa ter sido feito, tá? Você já precisa saber essas coisas aqui e ter criado o seu portfólio para você conseguir fechar essas parcerias, tá bom? Não quer dizer que se você não tiver, você não vai conseguir fechar. Mas é a mesma coisa de você, por exemplo, ser um médico e não fazer faculdade. Você só vai conseguir um emprego como médico se você tiver faculdade de médico. Você precisa ir lá estudar primeiro, né? Para aprender o que você precisa fazer. Então é a mesma coisa. Tem que estudar primeiro, aprender, né? Criar o seu portfólio, que é para mostrar o que você sabe fazer. E aí depois você começa a vender os seus serviços e começa a fazer parcerias. E o último que eu deixei como meta aqui, pessoal, é comprar alguma coisa que você queira, alguma coisa bem legal que você queira. Pode ser uma comida, pode ser um açaí, um lanche, uma bolsa, um sapato, mas alguma coisa que você tá querendo comprar, pode ser fútil, tá? Pode ser de luxo, de fútil mesmo, mas alguma coisa que você queira muito comprar, eu aconselho que você pegue um pouco desse dinheiro e compre. E usufrua daquilo que você trabalhou para conseguir, porque isso é uma coisa que mexe muito com o cérebro da gente, que é o gatilho da recompensa. Se você estiver trabalhando com sites e você estiver ganhando um valor ali baixo, assim, digamos, você pega aquele dinheiro e paga as contas, nem vê, né? Você nem consegue usufruir daquilo direito. Então, essa sensação de você poder pegar um dinheiro que você ganhou desenvolvendo sites e comprar alguma coisa legal para você, vai te dar uma satisfação que você não faz ideia. Vai te dar muito mais gás para você continuar fazendo esse trabalho. Tá, pessoal? Então é isso, essas foram as metas que eu deixei aqui para vocês, ó. Vou deixar até aberto aqui. E eu espero de todo o meu coração que esse ano de 2021 seja um ano incrível para todos vocês, que vocês consigam fazer tudo que vocês planejaram, que você ganhe bastante dinheiro com esse trabalho, que você fique mais seguro e que tudo que você planejou mesmo dê certo. Tá bom, pessoal? Então é isso. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like aqui para mim, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal, me seguir lá nas minhas redes sociais para a gente poder interagir por lá e clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição para ir direto lá para o meu canal VIP do Telegram, tá bom? Então é isso, um abraço, até a próxima, tchau!